Salve pessoal, beleza? Bom galera, a gente vai trabalhar sobre a segunda lei de Newton para rotações. Como a gente está trabalhando com rotações, a gente sabe que tem o torque, que tem momento de inércia e tudo. E aí a gente vai abranger mais o conteúdo sobre o torque, né? Vamos falar mais sobre o torque, sobre os movimentos. E aí eu me chamo João Marcos, e aí vamos começar. O que é, né? O que é o torque? E o torque, pessoal, consiste na a ação de girar ou torcer um corpo em torno do seu eixo de rotação, por meio da aplicação de uma força. O torque é o momento de uma força, como vocês conhecem. Para a gente aplicar o torque sobre um corpo, é necessário que a força aplicada sobre ele não coincida com o seu eixo de rotação. A sua unidade de medida, de acordo no SI, é o Newton metro. Beleza? E aí, pessoal, temos uma imagem para a gente esclarecer e a gente vai explicar sobre mais o torque. O torque é uma grandeza vetorial que pode ser calculada pelo produto vetorial ou produto externo entre a força e o braço e a chamada linha que também é chamada o braço de alavanca, que é chamada também como a linha de ação, e a força, né? E aí, pessoal, a distância entre o produto de aplicação da força e o polo é chamado de braço de alavanca, beleza? E aí temos o torque e o módulo do torque, que pode ser calculado por meio da seguinte expressão. Temos aí. Bom, nessa, o torque é o produto vetorial entre a distância ao eixo de rotação e a força aplicada, né? Só que aí a gente tem uma observação, que é necessário que se observe um importante detalhe a respeito do cálculo do torque, que é isso que a gente está mostrando. No caso, essa observação é o seu sinal, galera. Porque quando o torque produz uma rotação no sentido anti-horário, seu sinal é positivo. E quando a rotação produzida acontece no sentido horário, ele é negativo. Além disso, é necessário ressaltar que o vetor torque é sempre perpendicular ao plano e formado pelos vetores R e F. Beleza, galera? E aí a gente vai agora, temos a imagem, e aí a gente está vendo agora a imagem, né? E vamos agora falar um pouco sobre o torque resultante, que vamos encontrar a nossa formulazinha. E para explicar um pouco por cima da fórmula, a segunda lei de Newton ela afirma que o torque resultante sobre um corpo é igual ao produto do seu momento de inércia por sua aceleração. A gente está vendo aí em que o ângulo entre o braço de alavanca R e a força aplicada, né? E aí, o torque resultante é determinado pela soma vetorial de todos os toques que atuam sobre um corpo. No caso em que a soma, galera, dos toques é nula, preste bem atenção. No caso em que a soma dos toques é nula, esse corpo tenderá a permanecer em equilíbrio rotacional, parado ou em movimento circular uniforme, beleza? Ou seja, girando em velocidade constante. Preste bem atenção. No caso em que a soma dos toques é nula, o corpo tenderá a permanecer em equilíbrio rotacional, no caso, parado, ou em movimento circular uniforme, girando com velocidade constante, certo? E a gente vai aplicar essa formulazinha. Vamos lá? Aplicando essa fórmula, galera, a gente tem um primeiro exercício que diz o seguinte: uma força de 200 N é aplicada perpendicularmente a um plano de uma porta em uma distância de 50 centímetros do eixo de rotação dessa porta, que passa a girar no sentido anti-horário. O torque produzido por essa força é igual a... Bom, galera, primeiro a gente sabe que para a gente calcular o... temos que transformar aí
os 50 centímetros, né? Porque a força do torque é em newtons por metros. E aí, convertendo no caso esse 50 centímetros para metros, ficará 0,5, né? E aí é o seguinte, o ponto de aplicação da força, por fim, uma vez que a força é aplicada perpendicularmente ao plano da porta, o seno do ângulo, galera, será igual a 1, certo? E aí, aplicando a fórmula, a gente vai ter o torque, que é igual a 0,5, que a gente transformou, converteu, vezes 200, que é a força, vezes 1, que é o ângulo, que será, no caso, 100 newtons. Mas, João Marcos, tá negativo, tem 100 newtons negativo e tem 100 newtons positivo. E aí? Galera, o sinal desse torque deverá ser positivo. Porque a porta gira no sentido anti-horário. Lembra quando eu falei? Prestar bastante atenção no sinal, pois ele pode ser sentido horário ou sentido anti-horário. Nesse caso, ele é sentido anti-horário. No caso, ele será positivo. Certo, galera? E aí a resposta correta, letra B. Beleza? Vamos mais um exercício? Vamos lá? Pronto. No exercício 2 diz o seguinte: uma maçaneta circular cujo eixo de rotação encontra-se em seu centro tem diâmetro de 5 centímetros e é girada no sentido horário. Por uma força de 50 newtons, determine qual foi o torque aplicado sobre essa maçaneta. Bom, para a gente calcular o torque, usamos a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, beleza? Que nesse caso é igual ao raio da maçaneta, certo? No caso, 2,5 centímetros. Que transformando para metros, ficará 0,025 metros. Além disso, uma vez que o torque é aplicado no sentido horário, preste bem atenção, o seu sinal é negativo. Uma vez que o torque é aplicado no sentido horário, o seu sinal é negativo, certo? Naquela, o sentido era anti-horário, logo seria positivo. Nessa daqui, o sentido é horário, será negativo, vai ser o resultado, certo? E aplicando na fórmula, a gente tem menos 0,25 vezes 50, que é a força, que será igual a menos 1,25 newtons-metros. Resposta correta, galera, letra A. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai estudar as equações fundamentais do movimento. Beleza? Bom, galera, aqui a gente vai considerar um corpo rígido, considerar uma placa rígida de massa M que se desloca sob a ação de várias forças externas, F1, F2 e F3, contidas no plano da placa, né? Bom, a quantidade de movimento angular da placa em relação a seu centro de massa é igual a momento de inércia vezes a velocidade angular. E aí a gente vai derivar a equação em relação ao tempo. Que aí, diferenciando a equação da quantidade de movimento angular, a gente vai ter a taxa de variação, que é igual a momento de inércia vezes a aceleração angular, galera. Beleza? Bom, agora, considerando o momento do centro de massa do corpo em relação a um sistema de referência, a gente vai ter a somatória da F, que é igual a M vezes AG, que no caso, M será a massa do corpo e AG a aceleração do centro de massa. Beleza, galera? E temos também que o movimento do corpo pode ser expresso da seguinte forma, galera. Onde a somatória do torque do centro de massa, que é igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular, igual a momento de inércia vezes a aceleração angular, certo? E aí, a partir das equações, a gente vai ter, a partir das equações 1 e 2, escrevemos as equações
fundamentais do movimento, que será a somatória de f de x, que é igual a m vezes agx, a somatória de f de y, que é igual a m vezes agi, e a somatória do torque do centro de massa, que é igual a momento de inércia vezes aceleração. Bom, as equações acima, galera, elas mostram que o movimento de uma placa é definido pelo resultante e pelo torque resultante em relação ao centro da massa, das forças externas que atuam sobre elas, beleza? Bom, e aí a gente vai considerar o sistema de forças externas que atuam sobre um corpo rígido, beleza? O sistema de forças efetivas associada às partículas que formam esse corpo rígido são esses dois sistemas de forças definidos como equipolentes. Mas o que é equipolente, João Marcos? Equipolentes é que tem a mesma resultante e o mesmo torque resultante. E o corpo, as partículas consideradas formam um corpo rígido, os dois sistemas também são equivalentes. Mas eu não sei o que é. Bom, galera, é simples. Eles têm exatamente o mesmo efeito sobre a placa. E dessa forma, podemos afirmar que as forças externas que atuam sobre um corpo rígido são equivalentes às forças efetivas das várias partículas que formam o corpo. Beleza, galera? Bom, e aí a gente vai aplicar um pouquinho a forma. Vamos trabalhar um pouquinho para saber se a gente aprendeu mesmo, né? E aí temos um exercício para a gente fazer. Vamos lá? Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é de 0,800 para o carro da figura abaixo, determina a aceleração máxima possível. E aí está o carro, bonito por sinal. E aí, galera, sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos decompor a força resultante em suas componentes. E aí, decompondo, temos a somatória de f de x, que é igual a massa vezes a gx, e a somatória de f de y, que é igual a massa vezes a gy. E aí temos um carro em autopista onde atuam as seguintes forças. Essas que estão em verde, galera. Beleza? Com isso, obtemos as seguintes equações, galera. Temos aí as duas equações, a 1 e a 2. Beleza? Só que vamos aí analisar essa segunda equação. Pois aí temos, analisando, transformando, vai ficar NA mais NB, que é igual a massa vezes a gravidade. Beleza, galera? Agora, tomando a equação 1, é possível determinar a aceleração máxima do carro. Beleza? Na equação 1. E aí teremos. Porém, antes disso, precisamos encontrar as forças de atrito, não? De F de A e F de B. Beleza? E aí a gente vai substituir, galera, o NA mais NB por MG. E aí obtemos, para a gente encontrar a força de atrito, F de A mais F de B, que é igual a 0,8, substituindo, vezes M vezes 9,8, que é a gravidade. Mas e aí, cara? Eu não tenho M. E aí fica o resultado. F de A mais F de B, que é igual a 7,84 vezes M. Beleza? E aí, agora? Por meio da equação, a gente tem que 7,84 vezes M, que é igual a M vezes A vezes GX. E aí, corta o M e fica AGX, que é igual a 7,84 metros por segundo ao quadrado, galera. E aí a gente encontra nossa aceleração máxima. Beleza, galera? E a resposta esperada era essa, confirmando nossa resposta. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Essa breve introdução sobre o torque da segunda lei de Newton, sobre rotação. Foi um prazer estar com vocês.
Muito obrigado e até mais. Valeu!